leitoras lindas! Tudo bem, amores? Mulher, tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo pra vocês. Eu tava ansiosa, tava animada, com o coração, ó, que eu não sabia se eu gravava agora, se eu gravava depois. Quem me acompanha nas redes sociais, fica coladinha aí comigo todos os dias, sabe que eu conto tudo da minha vida, eu não aguento. Eu sou tão tagarela que fala até não dá mais. E eu comentei no Snapchat que eu vou morar fora, que eu decidi que eu vou morar fora pra poder aprender a falar inglês. Fiz esse comentário e decidi vir fazer esse vídeo porque apareceu um monte de leitora. Mari, conta mais, me explica, fala disso. Então eu vim falar só por cima pra vocês entenderem como foi esse projeto e por que eu decidi fazer isso. Não sai daí se você se interessar por esse vídeo, vem comigo. E, gente, esse vídeo é pra você que tem vontade de morar fora, se você vai morar fora, ou se você já foi morar fora, ou se você tá indo fazer esse intercâmbio. Eu acho que é um vídeo bem real, assim, do que eu realmente tô sentindo, do que eu realmente pensei quando eu decidi que eu moraria fora. A voz tá até mudando, a pessoa vai ficando emocionada, mentira. E é um vídeo que eu vim, assim, abertamente conversar com vocês, pedir ajuda de certa forma. Porque se você estiver passando por isso, ou se você ainda vai, ou se você tá indo, eu quero que você compartilhe as suas experiências comigo. Se você já foi, escreve aqui, me conta como foi, o que você achou dessa experiência, valeu a pena ter perdido esse tempo, ter saído do seu país e ter ido pra outro, você realmente aprendeu a língua, como que foi? Então, assim, essa ideia de morar fora surgiu porque eu sempre fui uma pessoa que desde o começo a minha mãe sempre me incentivou a fazer inglês. Filha, estuda inglês, assim como a gente tem hábitos dentro de casa de ir pra academia, por exemplo. Ir pra academia, fazer atividade física, se alimentar bem, na minha casa é regra. Então, é uma coisa meio cultural de família, do que a família impõe que você tem que fazer. Tem mãe e pai que obriga desde criança a menina a entrar na escolinha de inglês e fazer inglês, e que não pode falar do inglês. A gente sempre teve esse lado mais puxado para atividade física, para essas coisas de regras assim do dia a dia. O inglês acabou sendo uma coisa opcional, mas como todos os amiguinhos faziam, tal, não, minha mãe incentivava a gente a fazer inglês, eu falei, vou fazer inglês. Então, tenho inglês na escolinha, depois eu entrei era uma escola lá de Jales, enfim, eu entrei, fiquei bastante tempo, depois fui fazer aula particular, depois de um tempo saí. Porque eu lembro até na época que eu entrei pra fazer aula de redação, eu falei, putz, estou fazendo redação, faço aula de tênis, faço um monte de coisa, vai ficar pesado pra minha mãe, vou deixar essa ideia pra lá. E deixei o inglês, tirei o que eu menos gostava. Na época minha mãe concordou, eu falei, daqui um tempinho eu volto. Gente, tô lá beijando aqui. Daqui um tempinho eu volto e não voltei. Então ficou uma coisa que assim, ao mesmo tempo que eu não voltei porque eu quis, eu sabia que o inglês, se eu sair, era porque era o que eu menos gostava. Então o inglês sempre foi a matéria da escola que eu sempre tive menos tesão de estudar. Eu nunca gostei muito da língua, mas talvez eu não goste, eu não tenha gostado todo esse tempo porque eu não criei uma certa afinidade com o inglês. Muita gente fala isso pra mim. Olha, mulher, de 365 palavras que eu vou falar nesse vídeo, 360 vai ser a palavra em inglês, tá? Relaxa aí. Não tem como falar outra coisa sem inglês. Passou todo esse tempo, eu entrei na faculdade, fiz rádio e TV e eu pensava, nossa, eu preciso falar inglês, eu preciso aprender. Eu via as pessoas se comunicando, me dava um pouco de... Eu ficava um pouco... Não sei, gente, só quem não fala e se sente insegura por não falar sabe. É uma sensação estranha que chega a dar frio na barriga quando a pessoa tá se comunicando e você não se comunica. E isso foi ficando cada vez mais grave quando o blog foi criando importância na minha vida, quando comecei a ter audiência, o blog foi crescendo, virou o que virou. E eu comecei a ter oportunidades de trabalho que eu precisava do inglês. Então, depois que o blog aconteceu, comecei com o blog em 2011, 2013, já tinha audiência, já era reconhecida e tudo mais, eu comecei a entender a importância de ter o inglês na minha vida. É com a importância que eu acho que a gente se prende, se fortalece e você amadurece. A insegurança te coloca pra frente, a insegurança te faz ser uma pessoa melhor. E aí você começa a sair da sua zona de conforto, que são as coisas que você sabe fazer, maquiagem, zona de conforto, falar de beleza, zona de conforto, atividade física, zona de conforto. Agora me pede pra fazer coisas diferentes que eu não tô acostumada a fazer. Enfim, qualquer coisa que fuja do que você tá acostumada a fazer, não te deixa 100% satisfeita, não te deixa 100% feliz. Desde o começo, como eu comecei a trabalhar muito cedo, tinha o meu dinheiro, eu sempre fui tomando as decisões da minha vida, desde quando a minha mãe me deu a oportunidade, me deu a confiança de morar sozinha, que eu tinha 17 anos, quando eu vim, 18 anos, 17 anos. Quando eu vim morar em São Paulo, ela falou, filha, vai pro mundo, mas vai com as coisas que eu te ensinei, vai da forma como tem que ir. Desde quando eu ganhei essa segurança dela, eu sempre fui atrás das minhas coisas, então eu sempre fiz tudo com segurança. Fazer alguma coisa que não me dá segurança me faz muito mal. As coisas começaram a ser piores pra mim, eu senti que eu falei, puta, eu preciso mudar isso,
quando eu comecei a fazer semana de moda internacional. Comecei a cobrir semana de moda aqui em São Paulo, fiz vários São Paulo Fashion Weeks, tal, tudo. Quando eu fui a primeira vez pra Londres, eu já me senti mal. Eu era bem mais nova do que eu sou hoje. Já sou nova, eu era bem mais nova, sei lá quantos eu tinha. Uma coisa é você cobrir uma semana de moda de São Paulo, que você fala a língua, que você entende, que você consegue... tudo bem que semana de moda você mais conta, eu mais conto pro público pela escrita no YouTube, pelo Instagram e pelo que eu vejo. Eu vejo e escrevo. O que é ruim é você ter a oportunidade de se apresentar para uma marca bacana, para CEOs, para donos de empresas, de marcas que você sempre admirou. A gente fez o Receipt da Chanel, por exemplo, a gente estava lá no dia todo mundo. Eu e as meninas, suas blogueiras, pouquíssimas conseguiam ter fluência para conversar com todo mundo. E eu me sentia mal de estar ali, as pessoas apresentando as coisas, eu não conseguindo ter oportunidade. Pensando, quando eu vou ter oportunidade de voltar de novo para cá? Quando eu vou ter oportunidade de estar de novo com essa pessoa, vendo essa roupa? E eu assim, com vontade, com curiosidade de quero aprender, quero falar, e tendo que ter alguém para me representar, para falar por mim. Isso é muito ruim. Acabei decidindo, depois que eu passei por isso, eu fiz semana de moda em Nova York, 2 temporadas, e eu decidi que eu não faria mais. Meu Deus, é o que acontece. Ainda mais quando você não se fala inglês fluente, fica complicado. No entanto, o final do ano passado estava muito difícil por causa da faculdade, então eu não cobri semana de moda. E depois eu comecei a pensar, já tinha aparecido mais 2 oportunidades de um trabalho em Nova York. Eu comecei a pensar e falei, gente, não vale a pena, porque em vez de ter uma oportunidade, eu estou perdendo uma oportunidade de me apresentar, de conseguir fazer um contato bacana. E hoje, infelizmente, existe não é um preconceito, mas existe uma seleção. A seletiva para você passar ou não é assim. Você fala inglês? Turma que fala inglês é aqui, aprovado. Não fala inglês? Não vai nem passar por entrevista. Então, infelizmente, hoje a sociedade existe uma cobrança maior. E talvez eu acho que eu nem usaria, infelizmente, porque a gente não precisa de dinheiro para estudar inglês. Tem curso online, bibliotecas que você pode pegar de graça todos os materiais. Então, acho que só depende da gente. Basta você colocar isso na sua vida. Não depende de dinheiro, não depende de tempo, depende de você querer. Então, se você quiser, você vai arranjar um jeito de estudar. Então, eu comecei a pensar assim, e a vergonha, o fato de me sentir mal e sentir que eu precisava na minha profissão para poder dar um up, para poder me sentir melhor e evoluir de alguma forma, eu falei, vai ter que ser assim, eu vou ter que estudar, e eu coloquei na minha cabeça que vai ser aquilo. Então, eu decidi fazer esse diário da Mari pra isso, pra te incentivar de alguma forma a fazer parte disso. E não é pra você se apegar exatamente no inglês. Se o inglês também for seu ponto fraco, talvez você pode usar esse vídeo de estímulo pra você, de pensar que eu tô lutando, que eu tô conseguindo, vocês conhecem o meu tempo, vocês sabem que é muito escasso, é muito difícil. Então, pega esse boom pra você também, aproveita e faz diferente na sua vida. Se você tá frágil naquilo, se você sofre por aquilo, se você chora por aquilo, é porque realmente te faz mal. Seja no seu relacionamento, na sua relação com seu pai, com sua mãe, no seu relacionamento com o seu namorado, qualquer coisa, com seu irmão, com alguém da sua família. Eu acho que os pontos fracos, gente, vêm pra alertar a gente que a gente tem que se apegar a eles e crescer e evoluir de alguma forma. Aqui ano passado foi muito difícil a minha vida, gente. Faculdade, trabalho, gravação, projeto externo, viagem. Eu tinha poucas horas pra dormir, acho que por isso que fiquei tão mal, assim, de resfriada, ter dias de cama, de precisar de repouso, que eu não fui respeitando o espaço do meu corpo. E aí eu falei, não adianta eu começar o inglês agora. Se eu começar, mais uma vez, como não vai ser a prioridade, eu vou deixar pra lá. Por isso que eu decidi que eu vou morar fora. Eu decidi que vai ser Nova York, que é uma cidade que as 2 oportunidades que eu tive de ir, eu amei, eu fui, eu aproveitei muito. Valeu muito a pena, e é uma cidade que vai me dar suporte para eu conseguir continuar trabalhando normalmente. É uma São Paulo maior, a gente sempre brinca, né? Você sai de São Paulo, que é uma cidade super movimentada, agitada, que tem 1000 prédios, tudo muito alto. Você passa para Nova York, é a mesma coisa, só que um clima diferente, claro, em outro país, com um ar diferente, por ser outra cidade, por ser outro país, mas uma cidade que Como que eu posso chamar uma cidade de agitada? Metropolizada? Talvez não. Por ser uma metrópole, é uma cidade que vai me dar a mesma flexibilidade, a mesma mobilidade que eu tenho aqui em São Paulo. De fazer de fazer fotos na rua, de conseguir parceiros bacanas, que eu vou poder, por exemplo, o meu cabelo. Eu fiquei pensando, gente, como que eu fico 6 meses sem cortar meu cabelo? Então eu sei que vai ter parceiros confiáveis lá, que eu já tenho daqui do Brasil, que tem indicação lá. Então é uma cidade fácil que eu consigo me encontrar e continuar com as minhas coisas 100% ativa. Eu quero muito nesses 6 meses, eu vou agora em agosto desse ano, de agosto a dezembro,
deixei pra falar a data só no final do vídeo, mas tudo bem. De agosto a janeiro, eu volto início de fevereiro, então eu vou ficar agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, 6 meses. E nesse tempo que eu tenho até lá, eu vou fazer um intensivão em inglês com o professor particular, para que eu consiga retomar, tipo, desde o verbo to be, presente, passado, futuro, tudo isso, voltar mesmo no básico do básico, para começar a evoluir e conseguir fazer pelo menos com que a língua esteja, o inglês esteja de alguma forma fácil na minha cabeça. E depois disso vem a viagem para eu conseguir pegar fluência e para entender um pouco da cultura do país. Eu sempre tive muito interesse, eu fui muito curiosa, gente. Eu acho que isso me coloca para frente também. Eu acho que estar lá é a forma mais fácil de deixar de lado tudo que eu construí aqui um pouco e construir uma outra Mariana lá, construir uma nova fase lá. Eu quero me descobrir, eu quero me ver diferente. Eu quero me desafiar e quero enfrentar os meus medos, porque eu tenho medo. É uma bolha de proteção. Então você tá ali, que é aquela Mariana que tá quietinha, que tá numa boa, que não consegue, que não fala inglês. E a outra Mariana que vai ter que se abrir pro mundo, que vai ter que viajar sozinha, sem saber se comunicar e entender algumas coisas. E aí, treinando com o Gui mesmo nesse tempo, eu descobri que eu sei mais do que eu penso que eu não sei. Porque quando você se arrisca e quando você tá numa situação ou você fala, isso te bota pra frente. E com o Gui, que eu sei que muita gente vai perguntar, eu vou fazer um vídeo separado depois, eu vou trazer ele pra gente falar de outras coisas. E me deixem aqui abaixo sugestões e comentários do que vocês querem que eu fale mais sobre isso. Como que foi com os meus pais, como foi contar pros meus pais. Se você tem que convencer o seu pai e quer dicas também, me fala que eu posso vir aqui dar os meus conselhos que eu acho que pode funcionar pra você. Mas com o Gui foi bem tranquilo, assim. O Guilherme, ele consegue ser muito meu companheiro e pensar na Mariana profissional e na Mariana minha namorada. Na Mariana profissional, ele sabe que eu preciso disso urgente. E na namorada, ele sabe que ele vai sentir saudade, que dói, eu também vou, que vai ser difícil, são 6 meses longe um do outro. Ele vai conseguir fazer algumas viagens no meio disso, mas o Gui tem N compromissos, trabalha um monte também, não vai conseguir estar sempre comigo. E foi uma decisão conjunta, assim, nossa, que a gente vai superar essa, que essa seria, tipo, a prova dos 9, se a gente ficaria juntos mesmo ou não, porque é um tempo distante, cada um vivendo uma realidade, e ele sabe que eu usaria ele de conforto. Eu seria tipo o guarda-chuvinha dele. Ele vai andar e eu vou segurar o guarda-chuva. E não adianta nada eu levar ele pra ele falar, porque o Gui fala super bem, se tem uma desenvoltura incrível, e ele ficar falando por mim, entendeu? Então não dá pra ele estar lá e eu não estar. Você acha? Imagina, sendo namorados, eu falo, tá bom, vamos comigo. Você mora numa casa, eu moro em outra. Não existe isso, a gente ia se encontrar. Então eu quero ter um mínimo de contato com o brasileiro possível para conseguir descobrir essa Mariana que mora dentro de mim. Gente, eu volto em outro vídeo, prometo, para contar todas as outras coisas que vocês quiserem, sobre os parceiros que eu vou conseguir. Eu ainda tô procurando a escola para estudar lá, tô procurando uma agência que vá me levar para Nova York, companhia, tudo, aérea, nada disso eu ainda sei. Então, quando eu conseguir captar todos esses parceiros, decidir qual é a empresa que eu vou escolher, estudar, agência, enfim, eu conto para vocês, eu volto e vou dividindo tudo. Mas torçam por mim, mandem energias positivas, porque a energia de vocês faz muita diferença, desse time que eu coloco em primeiro lugar na minha vida. E eu quis dividir isso com vocês porque eu quero saber da experiência de vocês também. Então me contem aqui se você foi, se você vai, se você tem alguém que foi. E aí depois eu volto e a gente conversa mais. Um beijo, que eu tô até seca de tanto falar. E até o próximo vídeo, mulher. Fui!